Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma semana e eu estou muito feliz de que você está aqui comigo nesta semana tão especial, semana de véspera de Natal, que nós já estamos como família, cada uma de nossas famílias se preparando para as festividades, e eu espero que o Senhor conceda a você um período abençoado. Tenho muita história no passado de tempos difíceis de Natal, tempos de muita alegria, assim que eu sei que há estações na nossa vida e Deus permite que nós aprendamos de cada um delas, mas seja qual for o seu Natal, eu agradeço a Deus porque você está aqui conosco, com a palavra de Deus e mais do que isso, com o Deus da palavra. E hoje nós vamos estar lendo em Lucas, dando continuidade à nossa leitura deste evangelho. Estamos caminhando já para o finzinho, capítulo 22, e hoje é a leitura da última Páscoa e da primeira Santa Ceia. Aleluia. Vamos estar lendo o capítulo 22, o versículo 1 até o 23, um texto mais comprido, mas muito abençoado, e eu espero que você possa seguir conosco. Diz assim: estava, pois, perto a festa dos asmos, chamada Páscoa. E os principais dos sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temiam o povo. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitães de como lhe o entregaria, os quais se alegraram e convieram em lhe dar dinheiro, e ele concordou e buscava oportunidade para lhe o entregar sem alvoroço. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então eles vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E, na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que haveria de fazer isso. Muito bem, um texto rico, lindo e especial, por que não dizer, porque está se aproximando o recontar bíblico da história de Jesus, que nós já acompanhamos nestes primeiros capítulos de Lucas, o seu nascimento, os gloriosos milagres que cercaram o nascimento. Caminhamos por todo um ministério de 3 anos, né, de milagres e muito ensino sobre o reino de Deus da parte de Jesus. Mas agora se aproxima o fim, aonde ele já está se aproximando do dia de ser entregue para morrer pelos nossos pecados. E esta última Páscoa e a primeira Santa Ceia é algo extraordinário, que nós vemos primeiro o milagre de como Jesus milagrosamente disse: olha, segue aquele homem para tal lugar, e estaria tudo preparado, ou seja, a mão milagrosa de Deus, direção de Deus na preparação de tudo isso. Uma coisa interessante a nível de aprendizado, eu vou te levar a 2 pontos de aprendizado e depois um ponto extremamente devocional, que é onde o meu coração se atou neste texto. O primeiro é que ele diz o seguinte: que não comeria mais deste pão, desta comida, né, até que se cumpra o reino de Deus. Aí ele toma o vinho, né, o cálice, ele diz: eu não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E a minha pergunta para você: nós temos estudado no capítulo 21 alguns contextos escatológicos sobre o futuro, e a pergunta é essa: quando é que Jesus vai comer outra vez? Quando é que Jesus vai tomar do cálice, desta comunhão com os seus outra vez?
E a história bíblica futura, isso é coisa escatológica, mas já está escrito porque foi profetizado que seria assim, diz que isso acontecerá, ou seja, nós hoje entendemos, Jesus morreu, ressuscitou, está no céu. Então lá no céu ninguém come, até que eu saiba. E não, porque na Bíblia não diz o contrário, pelo contrário. No céu não entra carne nem sangue, não há necessidade de alimento. Mas o texto aqui, Jesus diz, eu vou tomar do fruto da vide, ou seja, a vide, a planta que dá a uva, deste fruto dela, do suco dela, do vinho dela que seja, ele vai tomar algum dia no reino de Deus. E a pergunta é essa, que reino de Deus? Vai ser aqui? Vai ser além? Claro que vai ser aqui. Porque Jesus não vai tomar do fruto da vide nem comer pão no céu. Ele vai vir um dia e vai reinar nesta terra. Este é o período que nós conhecemos como milênio. E que o povo de Israel, vai haver uma preparação para este milênio, para o povo receber o seu Messias. Nós conhecemos este tempo como grande tribulação. A igreja não estará no contexto da grande tribulação, mas nós estaremos no contexto do milênio, sim, e cearemos com ele, até porque ele diz, vocês cearão comigo de volta, não neste texto de Lucas, mas num texto paralelo. Fala esta realidade. Então, a primeira coisa que eu quero, a nível de aprendizado, é nos lembrar de que Jesus, sim, vai voltar a comer, a cear, né, com os seus neste tempo chamado milênio. A segunda coisa está no versículo 20, que ele diz, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então, quando nós ouvimos de Jesus novo testamento, a palavra testamento fala de pacto, fala de concerto. E até aquele momento havia um pacto vigente, havia um concerto vigente, conhecido como pacto da lei. Deus a Moisés, através de Moisés, deu ao seu povo, a quem ele chamou da seio de Abraão para ser seu povo, ele deu para eles um pacto há um certo tempo por Moisés, chamado Pacto da Lei, que perdurou até este dia. Que Jesus ali celebra um novo testamento, ele começa, ele instaura, ele propaga, já havia sido profetizado, já havia sido, algumas palavras de Jesus mostravam que queria acontecer, mas naquele momento Jesus toma o cálice e diz, eis aqui neste cálice o novo testamento no meu sangue, ou seja, há um novo pacto, são novas regras, é uma nova realidade. Aleluia! Não é que Deus desprezou a revelação passada, mas agora há um outro capítulo de revelação, uma outra verdade que estabelece, que segura este pacto e já não é mais no cumprimento da lei, porque ninguém foi capaz de cumprir a lei, mas Jesus vindo e cumprindo perfeitamente, tornou-se o sacrifício perfeito para que no seu sangue se colocasse, se fizesse um novo testamento, um novo pacto, e é o que nós vivemos hoje. Por último, um versículo que a mim, devocionalmente, a minha alma, falou muito fortemente. Vou levar você lá. Tá pronto? Aleluia. Versículo 15. Diz aí o texto, e disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. E o meu coração, quando eu li este texto, eu não consegui não parar nele. Foi aonde eu parei ali. Eu digo, meu Deus, por que é que Jesus desejou comer esta Páscoa? Eu parei e comecei a pensar. Enfim, aquilo era o começo de um sofrimento. Você sabe que quando ele foi ao Getsemane, ele rogou, chegou ao ponto de sofrimento tão grande que pediu ao Pai, passa de mim esse cálice. Ou seja, o preço que Jesus estava pagando desde antes da cruz era muito alto. E aquela cerimônia, ele sabia muito bem que significava o começo, vamos dizer, a primeira marcha já nesta última avançada, no caminho da cruz, por que não dizer? Então a pergunta é, por que ele desejou? E esta pergunta, claro, não está explícita a resposta, eu vou trazer uma sugestão minha, e com certeza o Espírito pode falar algo ao seu coração. Uma das coisas é baseada num texto bíblico que diz que, tendo amado os seus, ele amou-os até o fim. E ali era o começo do fim humanamente para Jesus. Ele já não estaria mais com eles nesta presença, neste nível de comunhão, até porque a comunhão que nós teríamos depois que Jesus veio através do Espírito de Deus, o Espírito Santo que está conosco. Ele diz, eu não vou vos deixar sozinhos, eu enviarei outro Consolador, mas não é ele.
E naquele contexto que ele vivia, a palavra de Deus diz que ele amou aos seus e amou até o fim. Neste contexto, está falando dos discípulos. Então Jesus se alegrou, ele desejou muito estar com eles ali, ter aquele período de intimidade, de estar junto com eles, de mostrar, por que não dizer, seria o segundo lado que eu vejo ou entendo aqui, de revelar a eles este mistério, esta grandeza, passando para eles este conhecimento do Novo Testamento, esta celebração de que ele ali simbologicamente está entregando o seu corpo, está entregando o seu sangue. Até este momento ele falou algumas vezes que o Filho do Homem tinha que sofrer, os discípulos estavam tudo meio agoniados com essa história, o que Jesus está falando, mas agora se aproximava. E Jesus desejou muito estar com eles naquele período. Aquela ceia foi o último momento de paz, de alegria, humanamente falando, de comunhão com seus amigos, com aqueles que andaram com ele naqueles 3 anos de ministério, aleluia. E o Senhor Jesus diz, eu desejei estar este tempo convosco. E eu aprendo disso, que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Não só Jesus enquanto estava em sua humanidade, mas Deus Pai, desde o Éden ele mostra, quando depois do homem pecar, ou mesmo antes, ele vinha diariamente relacionar-se, falar, conversar, estar com o homem, aleluia. E eu aprendo durante todo o decorrer da revelação das Escrituras. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer, ele ama, ele quer se relacionar conosco. Somos nós que ficamos distantes. Somos nós que não nos aproximamos de Deus. Somos nós que não buscamos a Deus. Que Deus nos ajude nessa semana de Natal a reconectar-nos à nossa comunhão com o nosso Deus, aleluia. Não seja só, a palavra é gloriosa, é dela, é por ela que a gente volta a ter desejo, essa é a verdade. É por ela que a gente, em verdade, conhece a Deus. Mas é quando nós estamos um tempo em oração com Ele. E principalmente, como eu trouxe uma palavra na igreja, sobre a tenda da congregação, que falando sobre a realidade de um tempo de oração mais longo com Deus, buscar a face de Deus. Esta realidade não acontece nos 5 minutos de oração, porque nos 5 minutos nós ainda temos uma lista, ainda temos alguns pedidos, ainda temos algumas necessidades, ainda temos alguém que pediu oração para nós, e a gente vai lembrando e vai falando diante de Deus. Mas quando os 10 minutos passam, quando os 15 minutos passam, quando os 20 minutos passam, eu até disse à igreja, depois de meia hora, eu quero ver estou para ver que a sua lista aguente 20 ou 30 minutos de oração. Mas é no momento que este tempo que já não há mais pedidos, é que começa o quebrantamento do crente. É que começa o crente a buscar o que é que Deus quer. O que é que Deus já revelou para ele que ele deveria buscar. Ele começa a se quebrantar e se derramar na presença de Deus. E esta é a comunhão que Deus espera de nós. Que Deus ajude a você e a minha pessoa também a buscarmos, a estarmos na sua presença, porque breve ele voltará. Amém.